Aleluia. Você pode levantar suas mãos e repita comigo. Diga assim: Senhor, eu quero essa glória. Não quero cantar sobre ela. Não quero só falar sobre ela. Eu quero vivê-la. Derrama sobre mim essa glória. Eu quero a sua presença. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Comece a ministrar agora sobre a sua vida. Peça algo novo da parte de Deus. Deus está liberando nessa manhã uma unção sobre nossas vidas. Deus está liberando poder. Está liberando a glória dele. Você pode sentir a glória dele se tocando. Você pode sentir a presença dele inundando o seu ser. Mais a tua presença, Senhor. Mais, Pai. Mais, Pai. Mais. Mais glória. Mais glória. Mais poder. Mais Aleluia. Aleluia. Vou pedir que o louvor continue aqui, por favor. Eu queria que você se sentasse por um instante. E queria pedir o máximo de atenção possível. Jesus está aqui, amém? A presença dele é viva no nosso meio. Apocalipse no capítulo 5, a palavra nos diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então os anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Parecia. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe o que está dizendo aqui? Que a sociedade estava perdida. O mundo não havia
digno de abrir, e não se encontrava. Por isso, ele chorou, de forma desesperada. Mas, eis que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, ele pôde abrir esse livro, e escreveu o meu e o seu nome lá no livro. E escreveu o nome de muitos outros, que através das nossas vidas, terão a história deles também contada no livro da vida. E nós devemos reinar com o Senhor, que Deus deu à igreja, entregou para nós, sabe, a porta para esse reino. Deus nos confiou a palavra da salvação, para que quando Cristo voltar, nós possamos estar juntos com Ele. Mas nós não iremos sozinhos, nós iremos ganhar milhares de pessoas para Jesus. Por isso nós estamos aqui no dia da visão, nós estamos aqui falando sobre, vamos falar sobre multiplicação, e pela multiplicação de casa em casa, nós vamos ganhar essa geração para Jesus. Nós vamos ganhar Belo Horizonte, nós vamos ganhar aqui o Felicidade, o Tupi, a Zona Norte. Deus nos confiou isso. Já tem palavras, não precisa nem de palavra mais, porque tantas palavras já foram liberadas aqui sobre a nossa igreja. Sabe o que precisa agora? É a gente tomar posse delas e viver o que Deus tem para nós. Experimentar disso. Irmãos, eu queria chamar aqui na frente, pode ficar aqui embaixo mesmo, todos os supervisores de célula, os que estão em treinamento também, infantil, adolescentes, superintendentes também. Eu queria ler uma ata de uma reunião que nós tivemos aqui no mês de dezembro. Eu queria ler para vocês essa ata, que diz assim: ata ordinária de reunião administrativa, meta 2020. Aos 22 dias do mês de dezembro de 2019, às 8 horas da manhã, reuniram-se para a reunião administrativa no gabinete pastoral na rua Pau Brasil, número 40, no bairro Solimões, os pastores, superintendentes, supervisores, conforme a assinatura ao final desta ata. A pauta a ser discutida é a meta de abertura de células para 2020. Além da presença dos superintendentes e supervisores, esteve também presentes os pastores auxiliares, pastor Robert Eduardo, pastor Wanderson Rodrigues, pastor Pedro Paulo. Pastor Pedro, coordenador geral da Rede Células da Igreja Batista Conex Solimões, juntamente com o pastor Sênior da Conex Solimões, fez a abertura cumprimentando a todos. Fizemos uma oração. Nós iniciamos a reunião agradecendo a Deus e a todos pela presença. Na reunião, fazendo a leitura do texto bíblico que está registrado no Evangelho de Lucas 14, 28 e 33, falamos sobre o que foi conquistado e o que ainda está para conquistar, visando a promessa de Deus para a Igreja Batista Conex Solimões. Agradecemos também a todos pelo empenho da obra, muitas vezes sacrificando para atingir o objetivo, que é ganhar almas através das células. Após a manifestação de todos, cumprindo a pauta exposta, que é a meta de abertura de células em 2020, ficou assim decidido. Nossa meta para 2020 será 200 células. Fechamos o ano de 2020 com 115 células e nos comprometemos como igreja a trabalharmos todos juntos para que em 2020 possamos multiplicar e abrir mais 85 células. Por unanimidade, todos concordaram com a meta para 2020 e assim firmando o compromisso, assinando esta ata, nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e foi lavrada esta. Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2019. Aconteceu essa reunião aqui no final do ano e nós deixamos para a oportunidade de hoje para nós assinarmos essa ata, onde que Deus nos confiou 200 casas. 200 casas recebendo a palavra de Deus.
Então, queria que o pastor Leno, primeiramente, ele assinasse aqui, e todos aqui vão estar assinando também, concordando com esse desafio. Amém? Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé e fosse orando, ministrando sobre os supervisores. Estenda a sua mão. Deus, ele tem compromisso com pessoas que se posicionam. Nós precisamos nos posicionar. Então você, líder de células, eu queria que você saísse do seu lugar, fizesse uma fila aqui. O pastor Leno é o primeiro. Ele vai pôr o nome da célula dele aqui e a data da multiplicação. E vocês vão vindo também e vão colocar aqui o nome da sua célula e a data da multiplicação. Que é um ambiente de fé, querido. É um ambiente de manifestação do poder de Deus.
filhos lá para trás que a gente está guardando para ir para a salinha. As crianças podem ir lá, por favor. Adora o Senhor. Continue. É um ambiente da manifestação da presença de Deus. Não perca este momento, querido. Gente, pode ficar tranquilo. Ano que vem, esse quadro aqui vai ter que ser um novo ou triplo. Amém? Irmãos, quero aproveitar a oportunidade agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, e eu particularmente sou muito grato ao pastor Lênin, porque desde quando nós estamos aqui trabalhando juntos, ele sempre foi disponível à visão celular, ele sempre acreditou e nos deu uma confiança assim, além do que, sabe, do normal, porque nós tivemos muita liberdade para trabalhar a visão celular aqui na Conexão Irmãos. Então nós agradecemos a Deus, pastor, agradecemos pelo seu coração, pela sua paixão
pelas vidas, pelas almas, sabe? Ore pela vida do pastor, dos pastores, viu, gente? Vocês oram o pastor Lena, põe o meu nome depois, assim, segundo, se vocês não esquecer. Os outros vocês podem colocar depois, que não tem problema não, mas esses dois vocês colocam lá primeiro. Amém, gente? Podemos contar com as orações dos irmãos? Quero agradecer aqui os anfitriões, que é uma bênção. Vocês são uma bênção, todos supervisores, líderes de célula. Gente, um ano tão difícil, um ano tão complicado, de tantas coisas que aconteceram, mas os líderes de célula não pararam, não desistiram. Nós tivemos o menor índice da história da Conexo Solimões de células que se fecharam. O menor índice da história. E foram células assim que não teve jeito mesmo. Porque o que precisa, nós saímos daqui e vamos resolver para que não se feche as células. Então, louvado seja Deus por isso. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida, pelos líderes, pelos supervisores, pelos pastores. Pelo privilégio que me concede estar aqui. Vocês têm a expectativa de ser abençoados. Na verdade, a grande expectativa é minha, de ser abençoado por vocês, né? Meu nome é Oswaldo, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Sou casado há 31 anos, tenho 3 filhos, com a mesma mulher. Casei 2 filhos no ano passado. E fui o primeiro pastor a se converter numa célula na Igreja Batista Central. E eu amo célula porque eu conheci Jesus numa célula, né? Mas todo discípulo de Jesus, ele faz discípulos. E eu não ando sozinho. Eu jamais vou pregar num lugar sozinho. Eu queria apresentar para vocês 2 queridos, o Christian e a Amanda. São jovens, são líderes numa área Nós temos um setor na nossa rede, é um setor de jovens de 18 a 25 anos, são jovens muito radicais, são jovens muito consagrados, não bebem, não transam, se esperam no Senhor, tem muito tempo de oração, de consagração, e está explodindo de crescer, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma perda muito grande nesse público mais jovem. Às vezes gosta de uma festa, gosta de um negócio, mas tem uma falha, talvez, no discipulado, a falha é nossa mesmo, e nós estamos, e na verdade, é uma geração que é filho dos líderes, quando nós começamos a nossa rede alguns anos atrás, e que querem permanecer conosco. Então, eu estou sempre levando essa turma, onde que eu vou para Belém, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, para onde que eu vou, eu levo sempre uma turminha comigo, amém? Amém. O pastor Pedro me pediu que desse uma palavra hoje sobre multiplicação, né? E eu fiquei assim pensando, Deus, o que eu vou falar lá para os irmãos sobre multiplicação? E Deus me deu uma direção muito clara de vir para a Bíblia. Vocês estão animados ali bastante Bíblia hoje? Amém. Porque o mais importante, eu me lembro, eu estava conversando com a Amanda e com o Christian, quando a gente estava vindo para cá, quando eu fiquei conhecendo a primeira vez um pastor muito famoso, e com certeza já leu vários livros dele, o pastor Joel Kominski. O pastor Joel Kominski, eu fui pregar na Assembleia de Deus, em Belém do Pará, numa conferência. Peguei lá sexta, sábado, domingo e segunda. Peguei um voo em Belém. Esse voo parava lá na cidade do pastor Ebiúber. E quando nós paramos, estava tendo uma conferência da Igreja da Paz. E lá sobe que esse voo ia para Manaus, de Manaus ia para São Paulo. E quando o avião desceu ali, nós paramos, então ali, sobe o pastor Joel Kominski, gente, é o pastor Joel Kominski, já li todos os livros desse cara, e aí sobe uma rede de pastores, uma conferência, de mais uns 50 pastores, e eu vi aquela tiração de foto, aquele negócio todo e tal, e Deus me deu uma graça, eu falo inglês e falo espanhol,
E a maioria tirou foto, mas ninguém conversava com o pastor, porque ele não fala português, ele fala inglês, fala espanhol. E o pastor sentou na minha frente assim, ó, tum. Aí eu cutuquei minha mulher e falei, Astrid, seu pastor João Gomes. Como assim o pastor João Gomes? O pastor João Gomes. Aí eu, com a batidinha no ombro, né? Ô pastor, meu nome é Oswaldo, sou lá da Igreja Batista da Central, já ouvi falar da Central. Posso sentar? O homem sentou entre mim e minha esposa, sentou aqui. E fomos 5 horas conversando. Fomos para Manaus, de Manaus para São Paulo. Depois eu encontrei com ele em El Salvador, na igreja Elim, uma igrejinha, 250 mil membros, pequenininha assim, né? 25 anos de ministério, pastor Mário Vera, tinha o privilégio, e o pastor Joel Cominsky pediu para orar por ele. Não, eu pus a mão na cabeça daquele homem. Pensa o sujeito pular, dar rajada de língua estranha, rodopiar, fazer aviãozinho. Ele fez tudo que um pentecostal faz. E esse homem subiu para pregar. A partir daí nós ficamos amigos. E nós precisávamos de uma pessoa para pregar na nossa conferência de multiplicação. E eu assim, obviamente eu o convidei para pregar a nossa conferência de multiplicação. E ele falou assim, olha, Oswaldo, tem rapaz, mas nessa data eu vou ministrar, mas esse cara aqui é amigo meu, pode deixar, pode marcar aí que eu vou, e eu mudo essa data aqui, que esse pastor aqui é na igreja local, é muito amigo meu, eu ajeito com ele a mudança. E quando nós reunimos o conselho pastoral na Central, e estava aquela, do que nós vamos chamar, eu perguntei assim, João, como isso serve? Já estava confirmado. Foi uma bênção, né? O fato é o seguinte, você sabe que multiplicação é uma bênção, irmão? Porque é algo que nasceu no coração de Deus. Se você pegar a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fala sobre multiplicação. O irmão leu aqui o texto do capítulo 5, mas se você for ao capítulo 7, a partir do verso 19, você vai ver a visão que João teve de uma multidão incontável de toda tribo, língua e nação, adorando diante do Cordeiro de vestiduras brancas e palmas nas mãos. E sabe quem são essa multidão? Aquelas pessoas que você alcançou na sua célula. Aquela pessoa que vai ser alcançada nessa célula, que vai multiplicar no dia 6/5. Aquela pessoa que vai ser alcançada nessa célula, que vai multiplicar no dia 8/8. Aquela pessoa que será alcançada nessa célula do pastor, que vai ser multiplicado no dia 11 de abril. Naquela célula que vai multiplicar, que vai funcionar no dia 14 de abril. Pessoas que vão ser alcançadas nessas células. São pessoas que nunca iriam ser alcançadas na minha célula. E um dia estaremos todos juntos, de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, diante do Cordeiro. E a Bíblia fala no final do capítulo 5, que as orações dos santos são em taças de ouro. E quando o Senhor abrir o 7º selo, aleluia, algo extraordinário vai acontecer. Meu Deus, aqui vai subir, se espalhar com uma aroma suave. As orações dos santos. Meu Deus, eu estou empolgado. Aleluia. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia. Eu quero ir um pouco para o Novo Testamento, porque essa Bíblia, essa igreja que o Senhor Jesus, ela começa, ela tem algumas características, e uma coisa que eu falei muito, discuti muito com o pastor Joel, é que às vezes as pessoas cometem o erro de tentar copiar modelos. Não existe modelos. O que nós temos que perceber e tomar posse são dos princípios bíblicos que respaldam os modelos. Porque a igreja aqui em Solimões ela tem uma característica, uma igreja na Serra tem uma característica, lá em Santa Luzia tem uma característica, lá no Buritis tem uma característica, e tem particularidades daquela comunidade que reside naquela localidade. Por exemplo, nós estávamos conversando sobre a última unidade que nós abrimos, foi no Alphaville. 3 grandes igrejas tentaram abrir igreja no Alphaville e não conseguiram. Por quê? Quiseram plantar a igreja lá do modelo tradicional, abrir um prédio
um púlpito, um pastor, uma Bíblia, e não alcançava ninguém, ninguém entrava nessa igreja. 10, 12 pessoas, tamanho de uma célula. Anos e anos. Até que nós abrimos lá a primeira célula. Abrimos uma célula à parte com crianças, e a célula foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando. Quando nós chegamos em 36 células, eu peguei nessa época eu tinha 8 casais de discípulos, que vocês chamam de superintendentes, nós chamamos lá de coordenadores. Eu peguei meus 3 melhores e enviei para lá, com as 36 células. Então, e tem uma igreja hoje linda, plantada numa região que, segundo o pastor Ronaldo Lidório, está entre as 10, é o sexto local de plantação de igreja mais difícil, que é no topo da pirâmide, que é a classe A, que o pessoal tem dinheiro, tem grana, tem um monte de coisa, e acha que não precisa de Deus. Mas nós tivemos uma crise recente no Brasil, esses 2 anos, nós terminamos um período assim, de muita crise para a nossa nação, e obviamente tinha lá empresários que tinham 500 empregados, que eles tiveram que mandar 450 empregados, e lembraram que existe um Deus, que tem prazer em abençoar, que tem prazer em prosperar. Amém? Então, eu creio nessa meta ambiciosa de vocês. É possível. Eu me lembrei muito quando nós começamos a nossa rede. Nossa rede era a menor rede da Igreja Batista Central. Eu era supervisor de 10 células. O pastor Paulo queria abrir mais uma rede, só que o meu coordenador, ele não quis. Ele estava trabalhando numa grande empresa, se ele saísse, ele perderia a aposentadoria. E eu estava logo abaixo, era um supervisor. Ele me convidou, larguei a aposentadoria, larguei carteira assinada, garantia, joguei tudo para o espaço, peguei essa Bíblia que eu trouxe para pregar hoje, e fui para uma salinha ali, 1,5 por 2, uma salinha bem pequenininha, não tinha nem ventilador, e começamos ali a redigir-nos. Eu com 10 células, minha esposa com 12, começamos com 23 células. No primeiro ano nós fomos para 60 células, no outro ano fomos para 120 células. E se nós não tivéssemos multiplicado tantas unidades, né? O Eldorado foi aberto com várias das nossas células. Outra grande rede foi aberta com grandes das nossas células. Quando foi criado todas as unidades, a gente manda um grupo grande de células. Talvez a gente tivesse umas 400 células, né? Hoje, no dia 1º de março, nós somos 220 células, cerca de 2.050 pessoas, né? E Deus tem colocado sobre nós uma graça de multiplicação. Em 2013, eu tive uma enfermidade que chama síndrome de burnout. Não sei quantos conhecem. Síndrome de burnout é o seguinte: pensa num navio em alto mar. O comandante, lá na sala de comando, fala assim: aumente a velocidade. Ao imediato dá a ordem chega lá na sala de máquinas, e o operador da sala de máquinas olha para o estoque de madeira, né, porque faz ali uma caldeira com lenha, e na hora que ele olha para o estoque de caldeira, acabou a madeira. Alto mar. O que vai acontecer com o navio? Ele vai parar. Independente do comando. Foi o que aconteceu comigo. Eu achava que crente, eu não cansava. Pregava 4 vezes por semana, fazia 5 casamentos na semana, viajava esse Brasil inteiro, até que Deus me deu uma parada. E naquele ano, justamente que eu cheguei diante de Deus, falei: Deus, acabou o pastor, eu vou poder ser mais pastor. E Deus falou comigo: filho, sou eu que faço a multiplicação. E a Bíblia fala, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo semeia, né? Apolo rega, um pode plantar, o outro pode regar, não importa, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que vai dar 85 células para vocês. Vocês podem plantar, vocês podem regar, mas é Deus que dá o crescimento. E naquele ano minha célula multiplicou 11 vezes. E das 11 multiplicações nasceram 6 novas células. Ou seja, se eu contasse com minhas 11, eram
17 multiplicações no ano. Segundo semestre do ano passado, eu multipliquei 4 vezes. Ou seja, tem uma graça. E essa graça está sobre essa igreja. Eu não vim aqui lançar nenhuma palavra profética, porque a palavra já foi liberada. Eu quero dizer, a graça já está sobre vocês. Então, eu quero voltar aqui à igreja, em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, nós vamos ver vários versos aqui em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. O pastor, o senhor não falou quanto tempo que eu tenho? 50 minutos? A partir de agora? Amém. Atos, capítulo 2, verso 41. Diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que está acontecendo com a igreja? Ela está crescendo, está multiplicando. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam salvos. O que está acontecendo? A igreja está? Atos capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, o que significa muitos, gente? Lá em Nanuco fala assim, um rebanho. Lá no sul da Bahia fala assim, é um lote. Um lote. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O que está acontecendo com a igreja, irmãos? Vamos ver aqui mais na frente. Atos capítulo 5, verso 14. E diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Multidão de crentes. O que está acontecendo? Está crescendo. Atos capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimo é o que? É superlativo de muito. Ou seja, é um bando de muito. É um rebanho de muito. Muitíssimo. A igreja está crescendo. Vou ver mais aqui na frente. Deixa eu ver na minha Bíblia. Atos, capítulo 9. Verso 31. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Lembrando, irmão, que cada número é uma vida. Ela é importante para Deus. A igreja está crescendo. Vira sua página. Atos capítulo 9, verso 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Gente, 2 cidades inteiras se converteram ao Senhor. Uma batida só, pum! Eu vi de uma célula para multiplicar para Santa Luzia, isso mesmo? Então uma célula para multiplicar para Santa Luzia. Já pensou? Santa Luzia, pum! Converter de uma vez só. Foi isso aqui que aconteceu. Verso 42. Isso se tornou conhecida por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Gente, o que está acontecendo? Está crescendo. Vê se tem mais. Atos capítulo 12, verso 24. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Está crescendo. Mais na frente, deve ter mais alguma coisa, deixa eu ver aqui se eu acho. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé
e dia a dia aumentavam em... O que está acontecendo com a igreja, irmão? Está crescendo. Atos capítulo 17, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres. Gente, muitas mulheres. E olha só o verso 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Irmãos, esse texto que eu estou lendo para vocês foi a base que nós tomamos posse quando fomos abrir a Alphaville. Lá era conhecido como cemitério de pastor, cemitério de igreja. Todo que abre igreja lá fecha. Eu falei, não, eu dou uma palavra que respalda. A minha Bíblia diz que inclusive mulheres de alta posição se convertem ao Senhor. E é o que eu vi lá em Alphaville, que está acontecendo em Alphaville. Atos capítulo 18, verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Ou seja, pode um religioso converter? Pode. Mas o Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. O Senhor fez ali barba, cabelo e bigode no ele, converteu a mulher, converteu os filhos, os empregados, converteu todo mundo. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E no capítulo 19, no verso 20, diz assim: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que está acontecendo? Está crescendo. Podemos fazer uma oração? Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, Deus. Eu sei que essa igreja está aqui incendiada. Eu sei que se cumpre a palavra que diz, ó Deus, que os seus filhos, eles andam sobre pedras afogueadas. Eu peço a Deus que o Senhor já tem dado uma capacitação para eles. Eles já são mais de 100 células. Ó Deus, o que são 200 células para o Senhor? Pedimos em nome de Jesus Cristo que cada data lhe se cumpra. Eu estou pedindo, ó Deus, algo extraordinário, que não só essas datas se cumpram, ó Deus, mas que outras datas venham ser colocadas ali naquele quadro negro, ó Deus. Eu estou pedindo em nome de Jesus que o Senhor surpreenda os teus filhos, ó Deus, e que cada data ali é uma data, mas nós teremos 2 multiplicações, nós teremos 3 células, 4 células, 5 células, 6 células. Deus, que haja um verdadeiro mover do Senhor através da vida dos teus filhos, apesar de cada um deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos é que a multiplicação é algo que vem de Deus. É o desejo de Deus a multiplicação. Tanto é o desejo de Deus que, lendo Atos dos Apóstolos, os pastores da Central, há muitos anos atrás, ficavam muito incomodados, porque tinha ministério de criança, tinha ministério de louvor, tinha uma escola bíblica fantástica, tinha pastores, os melhores pregadores, mas a igreja não crescia. Igreja que não cresce, ela pode ser até relevante, mas ela não é imprescindível. Porque a igreja, quando cresce, ela se torna relevante, o próximo passo dela é se tornar imprescindível, a ponto que, se ela fechar a porta, o povo vai vir aqui para frente, vai bater na porta, vai pedir, pelo amor de Deus, abre a igreja. E a Bíblia fala, no primeiro verso que nós lemos, que no princípio, a igreja contava com a simpatia do o povo amava aquela igreja, e foi essa igreja que o Senhor Jesus iniciou. E foi essa igreja composta dos seus primeiros discípulos. Então o princípio da multiplicação é algo, irmãos, que está no seu DNA espiritual. É algo que, se Deus chamou e Deus trouxe você aqui, e se você faz parte desse movimento, deixa eu dizer, as igrejas que mais crescem, que mais multiplicam no mundo, são igrejas em pequenos grupos. O pastor Billy Graham, no ano de 2000, ele falou:
Acabaram-se os tempos das grandes cruzadas. Eles faziam cruzadas evangelistas, alcançavam 50 mil, 100 mil, 200 mil decisões por Cristo na África. No outro final de semana você está batendo tambor e tomando sangue de animal de novo. Sabe por quê? Porque não teve algo que é fundamental, que é a espinha dorsal de uma igreja em células: o discipulado. Discipulado, irmãos, é o que eu quero gastar um tempo agora para falar com vocês. Discipulado é a espinha dorsal da igreja em pequenos grupos. Sem discipulado a igreja morre. Sem discipulado a igreja mingua. Sem discipulado, aquelas pessoas, elas tendem a voltar às vezes para velhos hábitos. Quantas vezes eu já vi no meio de jovens, eu já vi na nossa igreja, um jovem líder de célula, um jovem líder de O2 na sua escola, e hoje está lá na boca de fumo, passando 3, 4 dias, porque não foi discipulado. Houve falha no discipulado. Nós não podemos falhar no discipulado. A grande marca da nossa rede é o discipulado. Eu nunca perdi um discípulo que anda direto comigo. Nunca um discípulo meu se desviou. Pelo contrário, todos eles foram enviados. Antes de Flavinho estão em Angola, 4 igrejas abertas. Antes de Janaína estão hoje na Finlândia, já estão ajudando a igreja local. Deus está usando poderosamente esse casal. Foram 3 casais que nós viemos para Alphaville, outro casal de líderes, e viemos para renovação de uma nova rede. Mandamos 3 casais de supervisores com todas as suas células para a Ilha Eldorado. Ou seja, o discipulado, ele é uma espinha dorsal e ele é fundamental na igreja. Nós podemos ter o louvor mais ungido como nós tivemos aqui. Meu Deus, que irmã que é essa? Que grupo é esse? Mas se não houver discipulado, eu me lembro aqui do livro de Juízes, no capítulo 2, salvo engano, no verso 12, a Bíblia fala de uma geração, a segunda geração depois de Josué. Eles não conheciam o Deus de Josué e nem os seus feitos. Será como, Pedro? Que for que os seus netos não conhecessem mais a Deus. Você imagina um negócio desse? Amanda, o avô dela, pastor da Assembleia de Deus. Seria que como Amanda não mais conhecesse a Deus. Isso aconteceu com a segunda geração depois de Josué. Os avivamentos que nós tivemos em Pensacola, avivamentos que nós tivemos em Toronto, todos os grandes avivamentos, eles não permaneceram por falta de discipulado. E Deus, irmãos, Ele enviou o seu Filho Jesus justamente para nos ensinar sobre discipulado. E eu quero que essa palavra discipulado fique tão forte no seu coração, que eu vou dar uma palavra aqui agora, que essa palavra, ela vai penetrar na sua mente, ela vai penetrar na sua alma, ela vai penetrar no seu espírito, ela vai penetrar em cada célula do seu corpo, e você nunca mais vai esquecer. Porque um discípulo, quando ele é feito ali no joelho, ali, irmão, é igual esse coronavírus. Por que coronavírus o trem pega? É porque é tão próximo, é porque um está falando com o outro aqui, vai ser um Pentecoste quando eles trem chegar aqui. Porque nós não vamos parar de abraçar. Eu não sei como é que vamos fazer, pastor. Aí Deus vai mandar assim, uma força para nós, e nós vamos superar rapidamente esse coronavírus, em nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim na minha Bíblia: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passarem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esse texto, ele traz um ensino sobre discipulado, que é um dos mais relevantes do Novo Testamento. Nós temos que todo o texto da Bíblia imaginar o contexto. E o contexto aqui era o seguinte: Jesus escolhe se manifestar numa nação chamada Israel. Ele vem em carne para se cumprir as profecias de mais de centenas de anos antes de Cristo, de que Jesus, ele viria. E se você pegar o livro do profeta Isaías, talvez o profeta mais messiânico das Escrituras, fala justamente em vários momentos de Jesus, descreve Jesus, e Jesus então está aqui em pleno desempenho de discipulado, porque na verdade o plano de Jesus era escolher 12 pessoas, abrir a sua célula, multiplicar essa célula e voltar para onde lhe é devido. Um Jesus que é onipresente, que é onisciente, é onipotente. Ele ficou 3 anos caminhando com homens, para que esses homens dessem continuidade à obra que ele iniciou. E esse texto, irmãos, ele me ensina muito. Eu quero que essa palavra venha ao seu coração nessa manhã. Nós temos que entender as Escrituras, olhar as Escrituras, pedir direção, pedir revelação, mas entender também os costumes, os hábitos de uma igreja, de um povo, que quando são descritos nas Escrituras, eles têm algo muito precioso para passar para nós. A Escritura, irmãos, ela é suficiente. A Escritura, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. A Bíblia, ela é suficiente. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nesse texto, Jesus estava, se você pegar aqui nos versos anteriores, Jesus faz um dos maiores milagres, que é a multiplicação de pães e peixes. Pega lá a merenda do menino. A Bíblia fala que tinha 5.000 homens, não contava nem as mulheres, nem as crianças, nem os pets, nem os cachorros, os gatos, eu não sei mais, os camelos. O fato é que tinham 5.000 homens, o povo já estava cansado. Jesus, ele é abordado pelos seus discípulos e fala assim: Senhor, despede a multidão, porque não tem iFood aqui, não tem condição de comprar pizza em delivery, não tem jeito de fazer um caldo, não dá, manda esse povo embora, nós estamos no meio do nada. E Jesus vai, no plano justamente de fazer os seus discípulos, ensinar os seus discípulos, já faz assim, porque Jesus, ele fazia, mostrava para os discípulos, e sempre ensinava e dava a oportunidade dos discípulos de fazer. E Jesus fala para eles assim: olha, deem vocês mesmo de comer. Senhor, os denários, aliás, nem recolhemos, depois vai recolher dízimo oferta, né, pastor? Por favor, né? Aí, coisa boa que tem é ofertar, irmão. Então, não tinha dinheiro suficiente para comprar pão, porque o povo nem tinha lugar para comprar pão para aquele povo. E Jesus falou: deem vocês mesmo de comer. E Jesus pergunta assim, aí viu o alvoroço, viu o desespero, e Jesus vai e fala: o que vocês têm? Aí pega lá uns pãezinhos, uns peixinhos. A Bíblia fala que Jesus dá graça e multiplica, põe aquele povo todo sentado, reunidos em grupos, e a Bíblia fala que sobram ainda 12 cestos de pães. Você imagina aquele menino que levou um sanduíchezinho dentro do embornal,
E talvez ele deve ter carregado, eu imagino, pelo menos um cesto de pão, deve ter levado para casa e falado para a mãe: mãe, eu encontrei com Jesus, saí com um sanduíche e estou com um cesto de pães. Meu Deus! Jesus estava cansado. Essa é a região ali, perto da região de Cafarnaum, muito pertinho de Cafarnaum, e Jesus pega o barco e vai lá para o outro lado do lago. Esse, na verdade, chamado Lago de Genezaré, também chamado Mar da Galiléia, é o maior depósito de água doce do estado de Israel. Ele faz fronteira com um país hoje chamado Jordânia, e Jesus, quando ele vem ao encontro dos discípulos, está justamente chegando nessa região. E a Bíblia fala que Jesus vem caminhando por sobre as águas. Aquela região é uma região pouco evangelizada, e é pouco evangelizada até hoje, onde está lá a Jordânia. A Jordânia, na verdade, hoje é um país que recebe inúmeros refugiados da Síria, tem milhares de refugiados lá passando fome, morrendo. Nós temos colaborado através da Missão Mais, lá que tem ajudado aquele povo. O fato é que esse foi o contexto que nós vemos nesse texto para Jesus dar um dos melhores ensinos sobre o discipulado no Novo Testamento. Porque a pergunta é: por que Pedro desceu do barco? Gente, presta atenção. Pedro é pescador. Ele nasceu numa vila de pescadores. Pescador sabe que gente não anda sobre as águas. E por que eu falo o seguinte: se Pedro tivesse nascido no Brasil, pastor, ele tinha nascido lá em Nanuque. Porque eu nunca vi um sujeito nego duro igual esse Pedrão. O Pedrão, depois de andar 3 anos com Jesus, ainda carregava sua peixeira na cintura. Vocês estão lembrados lá no Getsemane? Foi ou não foi? Está na sua Bíblia? O cara andava com Jesus, fazia milagre com Jesus e andava com a peixeira na cintura. Esse Pedro, eu gosto muito do Pedrão, porque eu acho que eu sou muito parecido com o Pedro, um cara assim meio bruto, sabe? Meio assim, raiz, não tem nutelice nenhuma, entendeu? Então, o Pedro, a minha pergunta é: Deus, por que Pedro desceu do barco? O cara é pescador, gente. Pescador sabe, em cultura nenhuma, em registro histórico nenhum, tem alguém que desceu de um barco e andou por sobre as águas. E quando eu tive em Israel com um grupo, eu li esse texto lá. Eu não tive coragem de descer para andar sobre as águas. Eu não sei se você teria. Mas tem um ensinamento aqui, irmãos, maravilhoso. Primeiro princípio que nós entendemos que a multiplicação é algo de Deus. Segundo princípio, que discipulado é a espinha dorsal de igreja em célula. E quando eu perguntei para Deus, por que Pedro desceu do barco? Deus falou: filho, isso é a cultura daquele povo. E a resposta, e o que eu gosto da Bíblia, é que a Bíblia responde a própria Bíblia. Você concorda comigo? Quantos concordam? Aí, eu fui lá para Mateus capítulo 4. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Verso 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos. Quem que viu os irmãos? Jesus, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante de outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pastor, esse texto responde, o outro texto responde. Eu quero ficar bem pertinho de vocês, que eu quero que você não perca nada. Como que funciona no judaísmo? As crianças,
elas estudam a Torá. O que é a Torá? A Torá são os seus 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. As crianças, aqui vocês chamaram as crianças de 3 até 10 anos. Lá também a primeira salinha, eles dividiam basicamente em 3 salinhas. E as crianças de 5 até 5 anos, eles tinham que memorizar o Pentateuco. Você imagina um menino de 5 anos memorizando 5 livros da Bíblia? De 5 a 10 anos, eles tinham que memorizar, além do Pentateuco, de Gênesis a Malaquias, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E é interessante, se você chega ali no Muro das Lamentações de Jerusalém, é um muro alto, bonito, do lado esquerdo assim tem uma sinagoga. E quando eu cheguei ali naquela sinagoga, eu quis entrar, na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga o tempo todo, fez milagre na sinagoga. Ele falou: eu tenho que entrar na sinagoga. Entrei na sinagoga e cheguei lá, os homens estão lendo as escrituras, todo mundo assim. E eu não entendi por que eles ficavam assim. Aí eu fui falar lá com o judeu, ele me falou: eles estavam memorizando as escrituras. E obviamente, pastor Pedro, quando os jovens já ficavam adolescentes, eles tinham geralmente dois caminhos para trilhar. Ou eles iam seguir a profissão dos pais, ou então, se ele era um cara excepcional, top das baladas, o cara hiper, mega, giga, ultra crente, capacitadíssimo, sabia a escritura todo de cor, memorizava de Gênesis a Malaquias, o menino era top. Aí o rabino falava: Samuel, eu vou pegar aqui o Abraão e ele vai se tornar o meu discípulo. E o rabino pegava aquela criança e levava para a casa dele. E ficava com ele até aquela criança se tornar um rabino. Mas os rabinos, eles só escolhiam os melhores. Eles só escolhiam os mais inteligentes. Eles só escolhiam os mais sábios. Eles só escolhiam os mais capacitados. Meu Deus. Aí vem Jesus e quebra, ele acrescenta, na verdade, uma cultura que era abençoadora. Grandes rabinos, o apóstolo Paulo foi criado aos pés do rabino Gamaliel. Grandes rabinos eram homens de Deus, só que só podia ser rabino os melhores meninos. Os que não passaram na prova, eles continuavam a fazer aquilo que os pais faziam. E se o pai era pescador, ele seria pescador. Se o pai era médico, ele seria médico. Se o pai era carpinteiro, ele também era carpinteiro. E quando Jesus, aqui em Mateus capítulo 4, escolhe os seus primeiros discípulos, todos eles estavam trabalhando. Um estava acertando a rede, o outro estava pescando. Todos eles, meu Deus, eles estavam seguindo a profissão dos pais. E estavam seguindo a profissão dos pais, porque eles não eram bons o suficientes para serem rabinos. Eles não passaram na prova. Eles não passaram na prova. Você não é bom o suficiente. Continua sendo pescador. Faz o que seu pai fazia, meu filho. Não, rabinato não é para você não, né? Olha, você é muito bonzinho, você é muito esforçado. Assim, vai fazer cadeira, mesa, vai continuar sendo carpinteiro, porque você não é bom o suficiente. Aí chega Jesus Cristo de Nazaré. Ele abre um novo tempo. Ele abre uma nova perspectiva. E pega homens comuns, homens como eu e como você, que não passaram na prova, e começa a discipular aqueles homens, e torna aqueles homens os homens mais importantes da história da humanidade. E a resposta está aí, filho. Foi por isso que Pedro desceu do barco,
Porque quando alguém tinha um discipulador, tinha um rabino, ele sabia que o rabino acreditava nele, ele sabia que ele poderia fazer as coisas que o rabino fazia, e se seu rabino estava andando por sobre as águas, ele também poderia andar por sobre as águas. Aleluia! Eu tenho uma irmã, líder de nossas células, a irmã Terezinha. Ela não sabe ler e não sabe escrever. E um dia ela me procurou assim, ela da minha célula, falou assim: pastor, meu sonho é ser líder de célula. E eu falei: filha, você vai ser uma líder de célula. E pus ela na escola como ouvinte. Arrumei uma irmã para ensiná-la a ler e escrever. Ela falou: não, pastor, não precisa aprender a ler e escrever não, porque Jesus me fez assim, eu já expulso meus demônios, eu já prego o evangelho, eu não preciso de aprender a ler e escrever não. Ela tem a Bíblia no CD, ouve, memoriza e... Aí a irmã Terezinha multiplicou a sua primeira célula. E multiplicou a sua célula. E multiplicou a sua célula. Ela fazia do amigo das 70 pessoas. Ela não lê e não escreve. E ela certamente não passaria nessa prova. E isso responde quando o seu rabino, o seu mestre, o seu discipulador diz que você pode, e Jesus fala com Pedro: vem! E a Bíblia fala que que Jesus fala: vem! E Pedro desce do barco. Pedro desceu da sua zona de conforto. Pedro saiu da sua zona de segurança. Pedro saiu de um lugar que era o seu lugar de domínio. E ele desce para fazer algo que nunca na história da humanidade nenhum ser humano jamais fez. Ele caminhou por sobre as águas, porque ele cria que seu discipulador, que o seu rabino o orientasse para isso. Ele poderia fazer a mesma coisa que o seu rabino fazia. Tem pessoas aqui que acham que não são bons o suficiente para ser um líder de célula. Eu quero dizer para você, filho, sim, Jesus trouxe uma nova perspectiva para a igreja, onde ele escolhe pessoas comuns, onde ele escolhe pessoas simples como eu, como você, para liderar uma célula, para evangelizar pessoas, discipular pessoas, ganhar almas para Jesus, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os cativos oprimidos do diabo. O terceiro princípio: multiplicação é algo de Deus. Discipulado é a espinha dorsal da igreja em célula. E a obediência, ela sela a formação do verdadeiro líder. Irmãos, descer do barco. A Bíblia fala que Pedro desceu do barco sobre a palavra de Jesus. Pedro era pescador. Vocês lembram outro momento que Pedro teve com Jesus? Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nem um peixinho, nem uma piadinha de porta de bueiro. Eu, quando era menino, tinha um bueiro que desembocava num rio lá atrás do fundo da minha casa. E eu vinha eu pegava assim uma telazinha bem fechadinha e fazia assim tinha um nome, eu não lembro mais o nome. Eu só abria uma boca, fechava, fazia assim um saco de tela e na ponta eu só pus uma madeira. Aí eu punha assim do lado do bueiro, pegava um monte de negócio de um peixinho chamado cará. Meu irmão, eu abria a barriga da cará, abria ali aquela barriga e fritava, tinha de carazinho frito com Coca-Cola, uma maravilha. E a Bíblia fala que Pedro ficou a noite inteira pescando. E a Bíblia fala que Jesus, lá da areia da praia, fala assim: ei, joga do outro lado. Então, Jesus, tipo assim, você é carpinteiro, cara, você entende madeira, você entende peroba, mas assim, de peixe, de mar, eu entendo, mas tudo bem,
Pela sua palavra, a Bíblia fala que Pedro então joga a rede do outro lado. E a rede ficou tão pesada que ele pediu ajuda aos demais. Irmãos, a obediência é algo de Deus para a nossa vida. É algo que nos abençoa. A obediência é algo que faz que nós mudemos de nível. Irmãos, a obediência na igreja em células, ela é fundamental. Lá na nossa igreja, por exemplo, a lição da semana, todas as nossas 1.800 células têm que dar a mesma lição. A lição das células de crianças é específica, a gente usa um material diferenciado. Todas as células de crianças têm que ser ministradas naquela semana, aquela lição. Por quê? No domingo, aquela lição também é vista de outra forma, com outra abordagem, no culto com as crianças. E às vezes você chega numa célula, tem lá um profeta, sem igreja. Chuta que é lá, senhor. Pastor sem igreja, vai lá na sua célula, chega lá, tem 20 ovelhinhas. Aí, irmão, está lá, da profecia, geralmente profecia, só profecia boa. Você vai prosperar, profecia da unção do carro importado, da cobertura da Zona Sul, sabe? Daquele do condomínio fechado, aquelas profecias assim. Daí a 2, 3 semanas já está pedindo dinheiro. Mas por isso que a autoridade de uma célula é o líder de célula. O que nós fazemos, se o pastor quer fazer assim, vai conhecer, pastor, quero conhecer uma célula de jovens, eu mando lá no setor fire. A palavra fire em inglês significa fogo. Eu tenho um setor do fogo, meu setor de jovens. Aí quando quer conhecer a célula de jovens, eu mando lá. Mas me toma fogo lá que o pastor está de lá avivado, dando rajada de língua estranha, profetizando, né? As nossas crianças, irmão, estão profetizando, estão expulsando demônio. E tudo é balizado em algo que é um princípio bíblico, um princípio da obediência. E a Bíblia fala que Pedro se dirige a Jesus e fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus fala: vem. Irmãos, se por acaso tiver um momento que os ventos forem contrários, se tiver um momento que a célula sua passar por um momento difícil, às vezes ela não multiplica, às vezes aquela pessoa que você investe a vida inteira, investe tempo, sai de madrugada para orar, vai no hospital, faz enterro dela, você faz tudo, aí no primeiro ventozinho de doutrina, não sei o quê, ela vai para outra igreja, vai voltar a bater tambor, vai voltar a chupar sangue. Você está entendendo? Então, irmãos, mas faz parte. Jesus tinha no meio dos 12, um que foi enviado lá do quinto dos infernos. E se Jesus tinha no meio do seu grupo alguém enviado do quinto dos infernos, talvez você tenha um também no seu. Isso, não pense que você é menos espiritual, não pense que você não é ungido como pastor. Absolutamente, o Espírito que habita nele, que habita em mim, é o mesmo que habita em você. É o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você, eu vim aqui hoje, nessa manhã, para quebrar uma palavra contrária que em algum momento foi lançada na mente de alguns, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é bom o suficiente, dizendo que você, pastor, mas eu não tenho a formação teológica do pastor. Irmãos, foi por isso que Jesus veio, para quebrar. Jesus veio para mudar. Jesus veio para, olha, o Evangelho é loucura para o mundo, é loucura. Então, a Bíblia fala que ele faz um grande líder, um grande homem de Deus, aquele que não é. Me lembro de um pastor que começou a fazer a transição da sua igreja para o modelo de célula, abriu a sua primeira célula, e a sua célula, ele me ligou um dia e falou: pastor, Oswaldo, eu estou com um problema na minha célula. Minha célula, pastor, só tem mendigo. Eu achei até engraçado ele falar, em vez de falar mendigo, ele falou mendigo. Só tem mendigo. Aí eu falei: eu vou te dizer mais, tudo cheira e tudo bebe pra caramba. Acertou, pastor. E ele perguntou assim: quem que vai ser meu líder de treinamento? Eu
Foi, pega o menos bêbado. Pega o que bebe menos. Ah, pastor, vou pegar o cara que bebe menos e fazer um líder de célula e vai virar líder de célula? Não. Você vai discipular. Você vai caminhar com ele. Você vai viajar com ele. Você vai, aonde você vai pregar, você leva ele com você. Você vai ministrar, leva ele com você. Vai fazer aquela costela abençoada, 3 dedos de gordura, leva com você e chama o pastor Oswaldo. Aonde você for, o que você fizer, leva ele com você. O que eu faço com meus coordenadores? Vez por outra, eu vou para a casa deles, durmo lá, passo o final de semana com a minha esposa. Gente, crianças do meu GD, a avó chama para uma festa, chama para ser com a vovó. Não, vovó, hoje eu tenho GD, eu amo o meu GD. As crianças já são disciplinadas desde que saem do ventre da sua mãe, aprendem a amar a sua liderança, aprendem a amar o seu pastor, aprendem a amar a sua igreja. 100% das crianças do meu GD, quando crescem, hoje são líderes, supervisores, coordenadores de célula. Nenhum se desviou, nenhum foi perdido. Por isso que eu quero que esse ensinamento fique no seu coração, filho. Se algum dia o diabo, aquele que foi derrotado, aquele que publicamente foi exposto ao desprezo, em que Jesus Cristo triunfou sobre ele na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, quando esse derrotado vier dizer para você que você não é bom o suficiente, que você não é competente o suficiente, que você não lê a Bíblia o suficiente, que você não sabe a Escritura o suficiente, você mostra para ele o futuro dele, um lago de fogo e debaixo dos seus pés. Quem crê nisso, filho? O irmão do louvor, o pote de azeite, de unção, volta ali para cima, irmão. Volta para lá. Nós vamos ministrar. Pode ver o Capitão América também. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A nossa igreja é uma bênção, mas não é uma igreja perfeita. Nós não temos todos os dons. O pastor me chamou aqui, mas a maioria dos pastores, todos eles são muito melhores do que eu. Mas tem uma unção sobre a nossa vida que eu quero passar para vocês. Existe uma unção de multiplicação que ela é irrevogável. Eu creio que é a transferência de unção. E ela é tão poderosa. A Bíblia fala que, eu estava lendo aquele texto, quando um rei foi visitar Eliseu estava muito doente. E Eliseu fala assim para o rei: rei, pega lá uma flecha, algumas flechas e um arco. Eu vou te dar uma orientação. Ele vai lá, pega um arco e umas flechas, chega naquela janela ali, ó, e lança as flechas. E a Bíblia fala que o rei começa a lançar as flechas e lança 3 flechas. Ele não lançou o suficiente. E a Bíblia fala que Eliseu fica bravo com ele e libera aquela palavra, fala o significado de cada uma daquelas flechas, e fala que se ele tivesse lançado todas as células do seu alforje, da sua aljava, ele teria vitória, que os cílios seriam exterminados. Nós temos que lançar até a última flecha. E às vezes o diabo fala que, cara, você é ruim de alvo. Você lançou a primeira flecha e não deu em nada. Você lançou a segunda flecha e não deu em nada. E é o único objetivo da minha vida aqui nessa manhã é dizer para você: você que está multiplicando a sua célula, já está multiplicando, já está. Essa palavra não é para você, não. É lógico que ela vai te edificar, mas essa é para você
Porque eu creio em algo extraordinário. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. É para dizer que o próprio Jesus diz: você sim, filho, é bom o suficiente. Talvez em algum momento não acerte dizendo que você não é boa o suficiente. Eu digo: filha, você sim é boa o suficiente. Foi por isso que Jesus veio, andou nas terras de Israel, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando os cativos, oprimidos do diabo, e discipulando 12 homens comuns, 12 homens simples e letrados. E esses 12 homens mudaram os rumos da humanidade. Eu imagino que Deus pode fazer através da sua vida. Talvez um dia alguém falou que você não passou na prova. Eu falo para você, filho, você não passou na prova dos homens, mas o Senhor já te aprovou. E eu queria convidar aqui à frente aquelas pessoas que um dia uma seta, um dardo inflamado do maligno te alcançou e falaram que você não é bom o suficiente. Olha, você não passou na prova. E Deus vem aqui nessa manhã para te dizer: olha, vem, filho, eu quero derramar uma unção sobre você nessa manhã. Algo de tão extraordinário, algo de tão poderoso. Você vai orar e os enfermos serão curados. Você vai orar e as pessoas, os demônios baterão retirada. Você vai orar e vidas serão transformadas. Você vai orar e algo extraordinário será feito através da sua vida, filho. Meu Deus. E a Bíblia fala que esses homens imediatamente largaram as redes e seguiram Jesus. Chamar meus discípulos aqui para eles vão orar por você também, filho. Vai pôr a mão sobre vocês. Eles têm autoridade para isso. Eu não sei se tem alguém, eu duvido, acho que não, mas se tiver alguém ainda que não foi batizado no Espírito Santo, filho, é hoje. Pode vir aqui à frente, que tem fogo para você também. A Bíblia fala que todo que pede, recebe. Mateus fala isso, doutor Lucas fala isso. Comece a orar a Deus. Fala para Deus que você entendeu da palavra dele. Se ofereça, se disponibilize para o Senhor. Deus, se tudo que ele falou, o pastor falou é verdade, Senhor, faça-me um líder de célula frutífero. Faça-me um cristão relevante nessa minha geração. Faça algo extraordinário, Deus, através da minha vida. Abra sua boca, filho, comece a orar. So
Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor é soberano. Essa é a tua igreja. A igreja precisa mesmo, Senhor, ser empoderada, Deus. Nós precisamos desesperadamente do teu Santo Espírito. Oh Deus, crescer abundantemente derramado sobre nós. Cada célula nessa semana receba a visitação de Deus. Oh Deus, cada célula seja uma tocha de fogo nessa cidade. Oh Deus, para queimar tudo que não provém do Senhor, para queimar tudo que não pertence ao Senhor. E nós anunciamos, oh Deus, que o reino do Senhor é chegado. Oh Deus, é próxima a volta do Senhor. Por isso essa igreja entendeu a sua comissão de pregar o Evangelho dentro e fora de dentro. Mas Deus, esses líderes, essas visões, eles sejam empoderados, eles sejam extraordinariamente usados pelo Senhor. Traga liberação, sobre cada líder, e saiam daqui para certeza que poderão ousar sobre as águas, é a nossa oração, Deus. E gratidão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que pode voltar para o seu lugar. Você que pode. Oh, Deus. Oh, Deus. Pode se assentar. Deus, tu és bom. Oh Deus, tu és bom. Oh Deus, tu és bom. Oh Deus, tu és bom. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Amém, queridos? Enquanto o pastor Oswaldo orava, quero agradecer, viu, pastor? Porque o pastor Oswaldo, ele disse aqui, enquanto falava, que ele percebia uma graça de Deus sobre a nossa igreja. Eu também percebo a graça de Deus sobre a nossa igreja quando Deus nos presenteia com pessoas igual ao Senhor. Eu vejo a graça de Deus quando Deus nos dá a oportunidade de ouvir alguém como o Senhor. Isso é graça de Deus. Eu me senti como pastor da igreja presenteado pelo Senhor, por tudo que o Senhor falou. Pela graça, pela unção, pela simplicidade. É maravilhoso o que nós ouvimos aqui e maravilhoso o que nós sentimos aqui. Foi algo poderoso. E enquanto o pastor também orava, eu me lembrei de Neemias. A visão de restaurar os muros de Jerusalém não nasceu de uma visão. A visão nasceu de um peso. Nasceu de um nível de angústia, de desespero.
E é esse sentimento que eu tive hoje, o sentimento de peso. Eu quero que você entenda o que eu estou falando sobre peso. 200 células, nós não decidimos juntos esse número, porque nós precisamos de um número. A gente precisa de um número ousado, nada disso. É porque existe um peso no nosso coração, existe um encargo no nosso coração, existem pessoas morrendo, existem familiares nossos indo para o inferno, e nós sabemos disso. Então existe um peso. A visão de 200 células tem nascido de um peso, uma angústia, um peso, um desespero de ver Deus fazendo alguma coisa. Existe uma promessa de Deus para essa igreja, e Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas nós precisamos estar disponíveis. Quando Ele nos chamar para andar sobre as águas, nós temos que estar disponíveis, como discípulos. Amém? Muito obrigado por você estar aqui nessa manhã. Muito obrigado de verdade. Foi uma bênção estar com você aqui. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica. Deus é muito bom. Querido, que manhã poderosa foi essa. Deus é muito bom. Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, seu ministério, sua célula, não só isso, mas para todos sempre. Vá em paz, e que Cristo te abençoe, em nome de Jesus.